Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo daqueles lá que a gente sempre fica mais pé da vida com o São Paulo. Uma notícia que surgiu hoje, vários setoristas e jornalistas repercutindo referente ao que o Rogério Ceni fez aí com o Marcos Paulo. Eu vou trazer aqui para vocês. E esse vídeo, cara, ele vai ter opinião minha, só que assim, 80% desse vídeo que eu vou trazer para vocês são fatos que aconteceram no São Paulo com o Rogério Ceni. Então, fica aí para quem defende demais o Rogério, tá cego pelo Rogério Ceni. Eu tentei defender em alguns momentos, tentei ver alguns pontos. O caso do Patrick e Rogério, para quem lembra desse episódio, Patrick e Rogério, eu fiquei do lado do Rogério Ceni, tá? Eu fiquei do lado do Rogério. E assim, tem muita diferença o que aconteceu na época do Patrick, porque eu fiquei do lado do Rogério, e a diferença de agora, o que aconteceu com o Marcos Paulo. Então, isso a gente vai comentar aqui, tá? E deixar minha opinião e também soltar alguns fatos. Então, assim, para você que tá cego pelo Rogério, mano, entenda o que eu vou trazer no vídeo de hoje. Não sou eu que tô trazendo para vocês opinião minha. São fatos que acontecem no São Paulo, aconteceram, e o São Paulo está sendo prejudicado financeiramente e também por questões de peças não aproveitadas pelo Rogério Ceni. Eu já fiz um vídeo desse, bem parecido, quando o São Paulo, antes de encarar ali o Flamengo na Copa do Brasil, eu trouxe esse vídeo para vocês. Então eu vou fazer aqui mais uma atualização sobre isso, o pessoal que esqueceu, tá? Deixa o likezão, se inscreva no canal, que é muito importante para nós. Se possível, cara, compartilhe também esse vídeo, que é muito importante, tá, galera? O que aconteceu, Teclas, hoje? Para quem tá por fora, o Marcos Paulo, ele curtiu algumas publicações em redes sociais de torcedores do São Paulo, referente ao Rogério Ceni ali, que não estava dando chance pro cara, que ele deveria jogar e tudo mais. Então ele curtiu. Assim, cara, curtida, geralmente você deixa, tá? Até para comentários que você não concorda. Tipo, você mostra lá que viu e tal, deixa lá a sua marcação. Isso aí muita gente faz. O próprio presidente Júlio Casares já fez isso. Assim que ele chegou, com publicações de torcedores questionando alguns jogadores do São Paulo, na época do Vitor Bueno, do Pablo, e o próprio Júlio Casares ia lá e curtia. Então, curtir, cara, não significa muita coisa, entendeu? Então, isso é só para você ver, para gente separar e lembrar desse episódio que aconteceu com o próprio presidente do São Paulo, que vivia curtindo várias coisas, agora ele deu uma segurada. Mas vira e mexe, aparecia algumas prints, né, do Casares curtindo algumas publicações polêmicas. Então, só aí para você saber, entendeu? Só para você entender um pouquinho esse ponto, para você ver que se o presidente fez isso, ele já perde total a moral se um jogador também fizer. Entendeu? É só um lembrete disso aqui, que eu não estava nem no script e acabei lembrando aqui. Daí beleza, né? Ele também fez aquela postagem nos stories do Instagram, com uma letra lá de uma música e tal que ele colocou, apareceu a legenda ali, dando ali a entender uma resposta para o Rogério Ceni, tá? O que aconteceu agora? Informações que o Rogério Ceni cobrou o Marcos Paulo por conta dessas atitudes do jogador nas redes sociais, tá? Isso foi no treino de ontem, na frente de todo o elenco, tá? Então, se você já viu isso aqui de todo o elenco, o treinador chegar e cobrar o jogador da forma que ele cobrou, é errado essa atitude. Se você tá numa empresa, você é o chefe, e você vai dar dura em um funcionário, e você une todo os trabalhadores ali da empresa, e você, na frente de todo mundo ali, dá esporro em um cara, isso aí, cara, é causa ganha pro funcionário. Então, como a gente já falou várias vezes que o Rogério Ceni não sabe gerir grupo, mais uma vez o Rogério Ceni teve uma atitude lamentável. Lamentável. E eu não tô passando pano para jogador, deixando bem claro aqui para vocês, porque tem gente que tá falando assim, pô, quem quer Marcos Paulo? O cara não durou em nenhum lugar, o cara virou gênio, é o novo Messi para ser defendido, assim, não é questão disso, cara. Ele poderia ser o melhor jogador, ídolo do São Paulo, poderia ser o pior jogador, que, assim, a gente tem que ver o que aconteceu, os fatos. Tá, galera? Então, essa atitude do Rogério Ceni, para mim, ela foi lamentável, cara. E outra, as informações que tinham é que o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte,
Ele foi conversar com o jogador, tentar entender o que houve para ele não fazer mais isso. O jogador respondeu que houve um mal entendido. Beleza, por mais que o jogador talvez dê um migué, você foi lá, conversou com o cara e tá tudo certo, cara. Então, o papel do diretor de futebol é isso, fazer essa ponte. Então, não cabe o treinador chegar e ter essa atitude, sendo que esse é o dever do diretor de futebol, da diretoria tomar. O Rogério Ceni, se no dia que ele se sentiu assim, como é que se diz a palavra? Desrespeitado, ele tinha que chegar no dia anterior dessa postagem que ele viu, chegar no diretor e falar assim, ó, conversa lá com o Marcos Paulo, tá? Porque teve uma atitude nas redes sociais que não me agradou. Então conversa lá com ele, ele vai perder o treino de hoje, porque vocês vão ficar conversando, se entender o que acontece, se ele quer ir embora, o que ele pensa sobre mim e tal. Conversa lá com ele, hoje ele vai perder o treino por conta disso. E eu vou continuar dando o meu trabalho aqui. Fechou? Fechou. O jogador tá lá dando treino, beleza. No dia seguinte, parceiro, o jogador tá lá, vai trabalhar normalmente. Vai trabalhar normalmente. O treinador tem que fingir que nada aconteceu. Ele é um funcionário. Ele é uma peça. Ele é uma peça do elenco do São Paulo. Então, o treinador não pode ter essa birra do jeito que ele teve. Uma coisa é a atitude que aconteceu do Patrick, que eu fiquei do lado do Rogério Ceni, e outra coisa é a atitude do Marcos Paulo, que ele teve fora do seu ambiente de trabalho. Foi na rede social. Então, assim, se ele tivesse feito uma atitude assim, desrespeitado o Rogério na frente das pessoas, chutado alguma coisa, xingado o treinador na frente do grupo, reclamando de uma saída, reclamando dentro de campo que ele não entrou, puto da vida, era outra história, gente. Era outra história. Então, a atitude que o Rogério Ceni teve foi lamentável. O treinador, ele não tem que se meter nesse ponto de comportamento do jogador que ele teve fora das quatro linhas, fora do seu ambiente de trabalho. Então, nesse ponto, para mim, o Rogério Ceni, mais uma vez, foi muito mal. Vamos lá, eu fiz até algumas anotações aqui para não esquecer tudo, porque é muita coisa, cara, é muita coisa. E o caso do Marcos Paulo, de conflito entre Rogério Ceni e jogadores, não é a primeira vez, gente. Se fosse um caso isolado, se fosse uma novidade isso, eu ficaria do lado do Rogério Ceni, cara. Eu ficaria do lado dele, mas não é o caso, e isso muita gente não está conseguindo separar. Olha só, o São Paulo fez diversas contratações, algumas a pedidos do Rogério Ceni, tá, rapaziada? E vários não tiveram sequência. O São Paulo não está nadando no dinheiro para contratar jogador, chegar aqui e ficar encostado. O Marcos Paulo, galera, ele tem nem 90 minutos em campo. Pelo que eu vi, ele tinha uns 75 minutos em campo, somando todos os jogos que ele entrou. E para quem fica com esse argumento, pô, quem que é Marcos Paulo? O cara não é nada e tudo mais. Cara, esse argumento você está isentando a incompetência da diretoria que teve investimento em contratar esse jogador e isentando também o treinador que tem uma peça no elenco onde ele reclamava que não tinha um jogador de velocidade, de habilidade, jogador mais agudo, e ele tem essa peça e não utiliza. Por mais que o cara chegou aqui e não é um craque na visão do treinador, ele tem que tentar aproveitar o cara, tentar extrair o máximo desse jogador, sentar com o cara e tentar entender como que ele gosta de jogar para aproveitar. Isso visando o momento do São Paulo, que vive uma situação financeira tenebrosa. E o caso do Marcos Paulo, galera, como eu disse para vocês, não é um caso isolado. Aconteceu isso com Bustos, aconteceu isso com o Colorado, que é um jogador que ele pediu, aquele volante alto, lembra? Que pisa na área. O cara chegou e pouco foi utilizado pelo Rogério. O André Anderson, que era um jogador dos sonhos do Rogério Ceni, o cara chegou e não usou. O Rigoni era um jogador de ponta, de beirada, que o Rogério Ceni necessita de um jogador assim. O Rogério não tentou insistir com o cara, não deu uma sequência, não conversou com o jogador, falou assim, meu, como que você gosta de jogar? Na época do Crespo você voava, mano, eu quero você igual à época do Crespo, o que a gente pode fazer para você voltar nessa fase, Rigoni? E assim, não teve essa paciência do Rogério em tentar entender o jogador, tá? Por mais que o Rigoni esteja mal hoje, isso é outro ponto, galera. Isso é outro ponto. Ah, o Rigoni tá lá no auge, lá não fez nada. É outra história isso. Estamos falando do São Paulo. Esqueça os outros times, tá? E assim, Rigoni, Marcos Paulo agora. E lembrando, ele não utilizou o Ferrarese ano passado. E a gente pedia Ferrarese, ele iria de Diego Costa e Léo. E tanto que perdemos uma Sul-Americana.
Mesma coisa com o Galopo, não colocava o Galopo. E o Galopo só entrou agora por conta de necessidades de jogadores que estavam machucados. E ele acabou colocando a pressão, daí o cara foi lá e fez gols e ele não teve, pelo menos nesse ponto, a cara de pau de sacar o jogador. Mesma coisa o Luan. Ele não quis utilizar o Luan em alguns momentos. E o Luan, esse ano está mostrando bem, estar bem fisicamente. Até que o Luan não aguenta 90 minutos. Mas ele sequer colocava o cara. Ele só está entrando agora por conta da pressão da torcida, que exigia que o cara entrasse, cara. E o Luan tá jogando mais por conta disso, tá? O Rodriguinho da base foi muito bem ano passado, fez gol, deu assistência, arriscou chute na trave. E ele falou ano passado que iria dar chance pro jogador nesse ano. No Paulista, o cara não testou o cara em nenhum momento. Não testou, cara. Então, para você ver que tem coisa errada, o Marcos Paulo poderia jogar um Paulista. Estamos falando de um campeonato de um nível mais tranquilo, para você entender o seu elenco, testar o time, testar peças. E ele abriu mão de várias peças que poderiam ser mais aproveitadas. E o Juan, que fez gol recentemente, o atacante do São Paulo, em um jogo decisivo contra o Água Santa, que você precisava de um atacante, ele não colocou. Então, sempre quando o jogador vai bem e faz gol, ele acaba que não coloca. Aconteceu isso com o Bustos ano passado também, o cara foi lá e fez gol, entre outros jogadores também. O cara faz um bom jogo, no jogo seguinte a reserva nem entra mais. E isso não é de hoje que o Rogério Ceni faz, cara, não é de hoje. Sem contar também que ano passado insistia lá com o Rafinha improvisado de zagueiro, enquanto tinha o Miranda no elenco do São Paulo, jogador experiente que poderia também jogar uma final de Sul-Americana. Então, para você ver as situações do Rogério Ceni que não são bacanas, cara. E o Rafinha, que renovou o contrato aí de empréstimo com o São Paulo por mais um ano aí, por conta do Rogério. O jogador tá aí encostado, machucado e dando prejuízo financeiro pro clube, cara. O jogador que tá praticamente já aposentado. E sem contar o Gabriel Neves, que o São Paulo não tinha dinheiro para comprar, ainda fez aquele esforço, foi lá e comprou o Gabriel Neves. Rogério Ceni, sendo o treinador, tem o aval dele. Tem o aval. Se o Rogério Ceni chega e fala assim, ó, não quero o Gabriel Neves, não compra ele. A diretoria não compra, cara. Então o São Paulo gastou dinheiro no Gabriel Neves, um jogador que está praticamente encostado. O Rogério Ceni não usa o cara, não gosta e mostrou que tem qualidade. Então só aqui você vê a quantidade de peças desperdiçadas que o São Paulo teve com o Rogério Ceni. Um treinador que reclama de que não tem jogadores, não tem opções, e você vê o desperdício tanto financeiro, como eu disse para vocês, e também de opções que ele não utiliza e faz vista grossa. Eu nem vou entrar muito em questão também nos casos do Patrick e também do Nicão, que foram embora muito por conta do Rogério. Ah, Teclas, você está defendendo agora o Nicão e o Patrick? Meu amigo, eu não estou falando de defesa de jogador, mano. Eu estou falando de todas as situações que já aconteceram por conta de uma pessoa, que é o treinador Rogério Ceni. O Patrick foi um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada passada, ao lado do Caleri. Poderia ser muito bem aproveitado no São Paulo hoje. Porém, o episódio que aconteceu ali com o Rogério Ceni, que deu aquele conflito, e eu, nessa oportunidade, fiquei do lado do Rogério, o jogador acabou indo embora. O Nicão, que foi um investimento, né, cara? Ficou uma temporada, jogou poucos jogos, e o São Paulo facilmente abriu mão. Por quê? Por conta do Rogério. Foi uma peça que o São Paulo contratou e não soube aproveitar. Quem não soube aproveitar, Tecos? O treinador. E o cara foi embora. Ah, Tecos, o Nicão agora é gênio. Não é isso que eu tô falando, gente. Entra na cabeça de vocês, pelo amor de Deus, cara. Não seja bobinho. Vamos pensar, vamos ser um pouquinho mais inteligente, cara. Olha a quantidade de peças que chegaram. Olha a quantidade de jogadores que colocaram na mão do Rogério e foram embora em um período muito curto de tempo. Então esse é o ponto que eu quero mostrar para você, que só fica assim, ó, igual aqueles cavalos assim, ó, que não enxerga, só olha pro Rogério Ceni. E sem contar, galera, o Igor Gomes não renovou o contrato com o São Paulo perdeu ali um ativo que poderia no futuro fazer uma grana com o jogador. E antes, a gente comentou muito aqui, que ele estava prejudicando a imagem do jogador, estava queimando, ajudando a queimar o jogador contra a torcida. Em alguns momentos poderia blindar o jogador, poderia dar uma segurada, poderia em algum jogo ou outro não escalar, deixar no banco. E também mudou a opção dele para fazer aquele tal trabalho sujo, e isso acabou queimando o Igor Gomes com a torcida, e perdemos um ativo que na visão do São Paulo era um jogador importante para fazer uma renda futura.
Ah, Teclas, mas o Igor Gomes era o novo Kaká. Não é esse ponto, meu amigo. É mais um episódio que eu quero mostrar para vocês o que acontece no São Paulo com o Rogério Ceni. E todas essas teimosias do Rogério, e sem contar a sua limitação como treinador, o São Paulo teve muito prejuízo financeiro com o Rogério Ceni, galera. Muito prejuízo financeiro. Perdemos um Paulista, final de Paulista, com 3-1, onde o treinador foi de peito aberto encarar o Palmeiras no Allianz Parque, da mesma forma que jogou no Morumbi, totalmente maluco, jogando com um volante só, tendo 2 gols a seu favor e tomou 4-0. Então você vê aí que ali o trabalho do Rogério, cara, ele não teve um controle de como segurar um resultado e ser campeão. Fracassou no Brasileiro. Em alguns momentos o Brasileirão gritava: ô São Paulo, vamos para Libertadores, os times de cima estão vacilando. Era só São Paulo vencer um jogo no Morumbi que não conseguia, não tinha força. O São Paulo não ganha de time de Série A forte, não ganha, cara. Então o campeonato tava assim: vai São Paulo, vamos para Libertadores. Ele chegava no jogo decisivo, o São Paulo ia lá e não ganhava. Muito por conta das teimosias do Rogério Ceni. Daí chega na Sul-Americana, não escalou alguns jogadores que poderiam ter entrado, o Galopo, o Ferrarese, teimosia, o próprio Miranda também, fez vista grossa em alguns jogadores. Bustos foi embora por conta dele e com razão. O São Paulo foi lá, perdeu um título da Sul-Americana, deixou de ir para uma Libertadores, deixou de ir para uma Recopa, onde o São Paulo iria ganhar muita grana. Seria uma questão financeira muito bom para o São Paulo estar numa Libertadores e disputar uma Recopa e podendo ser campeão de mais um título internacional. Então só aí você vê que com o Rogério deixamos de ir para a Libertadores através da Sul-Americana e Brasileiro, que fracassou. Perdemos uma Recopa, perdemos o título do Paulista na mão. E agora corremos os riscos de com o Rogério Ceni ficar de fora da Copa do Brasil do ano que vem, porque eu não tenho confiança com o trabalho de hoje que ele vai conseguir fazer uma boa campanha no Brasileiro desse ano, classificando para a Libertadores. Então se você perceber, com o Rogério Ceni o São Paulo só está assim, ó. Só afundando. Até risco de ficar fora de uma Copa do Brasil estamos correndo. Isso, cara, há muitos... Eu nunca ouvi isso no São Paulo. Nunca ouvi isso. E com o Rogério Ceni estou sendo obrigado a ouvir e gente passando a mãozinha na careca dele. Viu só? O tanto de prejuízo financeiro, o tanto de descartes de jogadores que o Rogério Ceni teve. E você ainda acha que o Marcos Paulo é um caso isolado? Cara, desculpa, você que pensa assim, você está totalmente equivocado. Não vou prolongar nem o assunto das passagens dele no Flamengo e no Cruzeiro. Só para você refletir, será que é coincidência tudo isso? E o Rogério Ceni é o santinho da história? Esse é o vídeo, pessoal. Compartilhe se possível aí. É um resumo que fizemos aqui para lembrar o tanto de prejuízo financeiro que ele tem causado no São Paulo. E assim, para mim, hoje, de tudo que vem acontecendo no São Paulo, não dá. O momento de mudança é agora. Só o Rogério sair não é a solução, tá? Primeiramente, tinha que mudar o diretor de futebol também. Colocar um diretor de futebol de verdade. Só que assim, cara, não tem mais clima pro Rogério. Não dá mais. Muito por conta de trabalho, que é péssimo. É um treinador que mostrou muitas limitações e também essa situação de grupo. Ele não sabe gerir, descarte de jogadores, dando prejuízo financeiro para o São Paulo, deixando perder campeonatos, deixando de disputar campeonatos. Cara, para quem acha que tá tudo certo isso, cara, você tá muito cego. Eu tenho ele ainda como meu ídolo. Ele é meu ídolo. Para sempre vai ser meu ídolo do São Paulo, o Rogério Ceni. Mas eu não sou cego a esse ponto. Tamo junto.